Voltamos para a nossa segunda parte da aula da sessão 2.2 de metodologia. Eu sou a professora Marisa e vou facilitar o seu estudo aqui na apostila, trazendo algumas análises sobre o que a gente está lendo aqui. Então, voltando aqui ao nosso estudo, eu já estou na página 74 e existe um quadrinho aqui que o doutrinador da apostila ele vai falar qual que é o tipo de pesquisa e na frente ele vai dar o conceito. Eu vou ler esse conceito para vocês e vou explicar do meu jeito aqui o que é esse tipo de pesquisa, de um jeito mais simples que a gente possa entender. Vamos lá. A gente estava falando no bloco anterior, só para contextualizar, que um trabalho ele pode ser exploratório, descritivo ou explicativo. Significa qual o objetivo que eu quero chegar com esse TCC, onde eu quero chegar com a minha explicação. Será que eu somente vou descrever um fato? Será que eu vou criar algo novo, inédito? Ou será que eu quero explicar as minhas conclusões acerca do fato? E isso vai determinar o objetivo do meu TCC, da minha pesquisa científica. Mas, para chegar nisso, eu tenho alguns procedimentos técnicos que eu tenho que utilizar e que eu tenho que descrever no meu trabalho. Lá, na programação do meu trabalho, eu vou dizer que o meu trabalho é, por exemplo, descritivo e essa descrição eu vou usar a pesquisa bibliográfica. E aí eu vou dizer para vocês quais são esses procedimentos. Não sei o que eu tenho de errado, o que eu estou contra o plural hoje. Os procedimentos técnicos e a definição de cada um deles. Vamos para o primeiro. Primeiro, da classificação quanto aos procedimentos utilizados, o meu trabalho pode envolver a pesquisa bibliográfica. Vamos ler aqui a definição do que é pesquisa bibliográfica e em seguida eu falo a minha definição para vocês. São pesquisas desenvolvidas com base em material já elaborado, sistematizado, tais como livros, artigos científicos, pesquisas já elaboradas e publicadas. Todos os estudos exigem esse tipo de trabalho, porém, existem pesquisas que são realizadas somente a partir de fontes bibliográficas. Ela é bastante comum nos estudos exploratórios. E aqui, pessoal, eu faço um adendo a essa tal de pesquisa bibliográfica. Ela, pessoal, é comum a todos os tipos de pesquisa, seja ela exploratória, descritiva, explicativa, sempre, sempre, sempre. Quando eu digo sempre, é porque é sempre, nunca acontece diferente. Quando eu vou pesquisar sobre determinado tema, eu preciso ter base, porque do nada nada sai. Então eu preciso ter base no que eu vou estudar. Onde eu vou buscar isso? Na Wikipedia, que qualquer um vai lá e coloca o que achar lá de determinada coisa, senso comum total? Não, eu preciso de fontes confiáveis. Onde eu encontro as fontes confiáveis? Em produtos que já foram publicados, pessoal, que a comunidade científica toma aquilo como verdade. Poxa, então a pesquisa bibliográfica ela vai envolver argumentos de autoridades sobre determinado assunto, que já publicaram seus estudos sobre alguma coisa. Então, qualquer tipo de trabalho científico que eu coloquei aqui, eu vou precisar do assunto bibliográfico, eu vou precisar da pesquisa bibliográfica. Olha só, se eu quero estudar, por exemplo, o direito administrativo, ninguém melhor para iniciar a conversa do que o nosso querido Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello é autoridade em direito administrativo. Então, se eu quero saber sobre licitações, princípios licitatórios, eu venho aqui e começo o meu estudo com o querido Bandeirinha de Mello. Olha, o livro já está acabado, pessoal. Chego e vou lá no Bandeira de Mello, no Celso Antônio, e ele vai me dar esse pontapé inicial. Então, na minha pesquisa, seja ela descritiva, exploratória ou explicativa, eu preciso de uma base sólida de autores clássicos ou autores novos sobre determinado tema. Então, quando eu falo de pesquisa bibliográfica, eu preciso estudar, então, pessoas que já falaram sobre o assunto. Então, esse é o primeiro tema. Todo o TCC de vocês vai ter pesquisa bibliográfica. Então, já vai pensando aí
quais livros que vocês vão utilizar. Hoje em dia está muito mais simples, né? A gente consegue essa leitura em PDF. Quem for o agraciado nessa vida que consegue sentar na frente do computador e ler em PDF, já se considere a última Coca-Cola do deserto, porque para você a sua vida está mais fácil. Você não precisa gastar uma fortuna com livros. Então, fique contente se você consegue fazer seu estudo assim. Não sou privilegiada, eu preciso de um livro na mão, preciso riscar ele. Se ele for meu, né, pessoal? Se for dos outros, a gente não faz isso. Depois, um outro segundo tipo de pesquisa que eu vou ter é a pesquisa documental. A apostila vai falar assim: são pesquisas que utilizam fontes documentais para a construção do entendimento sobre o objeto de estudos. Vale-se normalmente de material que ainda não recebeu tratamento científico, tratamento analítico, ou outras fontes documentais, tais como publicações em diário oficial, registros oficiais de uma organização. Aqui, quando eu falo de pesquisa por documento, eu estou buscando outros escritos não sistematizados. Eu mesmo que vou lá atrás desses escritos. Vamos pensar aqui que eu queira identificar quantas meninas nasceram numa determinada região, num determinado hospital. Então, eu vou lá no prontuário da maternidade e vou selecionar os documentos dos registros de nascidos vivos e vou verificar quantas meninas nasceram lá para eu poder quantificar o meu trabalho científico. Ou eu quero fazer um estudo documental de algum processo. Vou verificar quantas pessoas voltam a reincidir, quantos reincidentes existem em determinada comarca, fazer um estudo documental. Agora dessa vez eu não vou atrás dos livros, eu já tenho a base dos livros, mas eu tenho um plus no meu trabalho, que é pesquisa documental. Vou deixar claro no TCC que além de explorar os livros, eu também fiz uma pesquisa documental em determinados processos. Vejam, nesse tipo de pesquisa, eu não estou me socorrendo aos livros, mas a documentos extra, que eu vou lá no processo, ou num cartório, ou em qualquer outra fonte de informação diversa dos livros. Essa é a pesquisa documental. Por enquanto está simples, pesquisa bibliográfica, pesquisa documental. O próprio nome já nos ajuda a alguma coisa. Opa! Próxima pesquisa, já estou na página 75 da apostila, pesquisa experimental. Aqui na nossa área de ciências sociais, a gente já não vai usar tanto esse tipo de pesquisa. Esse tipo de pesquisa é padrão de laboratório. Mas vamos lá, vamos descobrir o que é essa pesquisa. Tá aqui, pesquisa experimental. São pesquisas que a partir de um determinado objeto de estudo selecionam as variáveis capazes de influenciá-los, definindo formas de controle e observação dos efeitos que as variáveis provocam. Os teóricos das ciências sociais e humanas afirmam que os fenômenos sociais não são passíveis desse tipo de condição. Olha só, então, ciências sociais aqui a gente já descarta do nosso TCC. Mas para a gente ficar com o estudo completo, o que é a pesquisa experimental? Aqui na pesquisa experimental, vai ter primeiro a observação do problema, a problematização, e dessa problematização vão surgir algumas hipóteses. Essas hipóteses, elas precisam ser experimentadas, e daí a experimentação, a pesquisa experimental. Vamos pensar num tipo de pesquisa de remédio. E aí, dentro do laboratório é feito um controle disso. Vamos separar, então, pessoas em dois tipos de controle diferentes. Um grupo vai receber uma pílula de açúcar ou de farinha, o efeito placebo, e outro grupo vai receber o tratamento para aquela determinada doença que eles estão investigando com essa nova forma de tratamento. Aí, no final, eles vão investigar quais são os efeitos colaterais daquelas pessoas que tiveram esse tratamento no grupo de tratamento que está ali sendo
controlado pela experimentação, e ao mesmo tempo aquele grupo que não teve nada, que só recebeu o placebo lá, a pílula de açúcar, e aí eles vão controlando essas variáveis e chegam numa conclusão. Às vezes, né, o efeito placebo significa que a gente está achando que está se curando, às vezes se cura mesmo. Se é necessário ou não, se aquele tratamento ele vai curar a doença. Esse é a pesquisa experimental. Eu tenho que lembrar que o experimento significa eu vou testar, nada mais é do que eu testar. E aí eles condicionam lá as pessoas num grupo X que recebe o tratamento e o grupo Y que não recebe. E no final testam essas variáveis para ver se funciona ou não. Próximo, pesquisa, aqui tem um latim, pesquisa ex post fato. Pesquisa depois que o fato aconteceu. São pesquisas que, à semelhança das que ocorrem na pesquisa experimental, buscam estabelecer as relações entre as variáveis e as consequências sobre o objeto do estudo. Nessa pesquisa, como o fenômeno já ocorreu, o pesquisador irá identificar situações que se desenvolveram naturalmente e trabalhar como se estivessem submetidas a controle. Aqui, nesse tipo de pesquisa, eu posso adequar de alguma forma às ciências sociais. Ela significa pesquisa depois do fato. Vamos adequar aqui para o nosso ramo do direito? Vamos pensar numa nova lei que está vigente e as transformações que essa lei causou. As transformações que essa lei causou. E a gente usa isso, vamos fazer a matéria, vamos pensar num TCC descritivo, em que a gente vai falar sobre violência doméstica e familiar. E aí a gente usa a pesquisa do pós-fato e vamos falar como que era antes da Lei 11.343 e depois de 2006, né? Lei 11.343 e depois da Lei 11.343. Antes, pessoal, antes, qualquer violência doméstica contra a mulher que fosse apenas lesão corporal de natureza leve era paga com cesta básica. Caía lá para Lei 9.099 de 95 e aí a penalidade daquele homem que batia na mulher por razões do sexo feminino, a penalidade dele era uma medida restritiva de direitos, porque ele fazia um acordo com a justiça, né? Ele era a possibilidade de fazer um acordo. Aí batia duas cestas básicas na mulher, batia 3 cestas básicas na mulher. Agora não tem mais esse acordo, não. Agora, a violência doméstica e familiar contra a mulher não passa mais pela Lei 9.099, é expressamente proibido. Então, nesse trabalho científico que fala sobre a pesquisa pós-fato, a gente podia fazer essa variável. Qual que é o pós-fato? É depois da vigência da Lei Maria da Penha, quais foram as modificações que ocorreram no antes e depois. É uma pesquisa interessante, né? E serve de base para a gente usar aqui na nossa pesquisa científica. Vamos continuar aqui no nosso estudo. Estudo de coorte. Próximo, estudo de coorte. São pesquisas muito utilizadas na área de saúde, refere-se ao grupo de pessoas que têm características comuns, construindo uma amostra a ser acompanhada por certo período de tempo para se observar e analisar o que acontece com elas. Essa pesquisa aqui, pessoal, também afeta aos grupos da área de saúde. Vamos investigar um tratamento prolongado de determinada doença crônica ou de determinada doença terminal, como que as pessoas reagem durante determinado período, né? Um grupo de pessoas é testado durante determinado tempo e o pesquisador ele vai analisar, vai anotar as variáveis, o que acontece com essas pessoas. Esse é o estudo de coorte. O nome tem esses dois ozinhos, coorte. Depois, nosso próximo tipo de pesquisa é o levantamento. E aí tá lá, são pesquisas cuja característica principal é a obtenção das informações consideradas relevantes pela interrogação direta das pessoas cujo comportamento se pretende conhecer. São muito úteis para o estudo de opiniões e atitudes, mas pouco indicados no estudo de problemas sociais complexos. Aqui no levantamento, pessoal, essa pesquisa se sai às ruas perguntando às pessoas determinada coisa que se queira investigar. É usado, por exemplo, na pesquisa de intenção de voto.
Só pergunta, você quer votar em quem? Quer votar em quem? E vai anotando e vai fazendo o levantamento em determinada região, quais são as intenções de votos. Usa por amostragem. Essa daqui é a pesquisa levantamento. Próxima pesquisa, estudo de campo. São pesquisas que focam em uma comunidade sendo desenvolvidas por meio da observação direta das atividades do grupo, estudando a realização de entrevistas como informantes. Aqui, quando eu faço um estudo de campo, eu verifico quais são as variáveis dentro daquela comunidade. Eu vou pesquisar determinado assunto e vou a campo, eu vou em loco verificar o que as pessoas têm a me dizer sobre esse determinado tipo de pesquisa. Próxima, estudo de caso. Isso aqui é afeto a nós aqui. A gente gosta de fazer estudos de casos e a gente vai fazer o resto da nossa vida jurídica. Vamos lá. Estudo de caso. São pesquisas que visam analisar exaustivamente, ela chega até exaustão, exaustivamente a situação dentro do seu contexto real. O objetivo desse tipo de pesquisa é o detalhamento de um ou poucos objetos que tenham as mesmas características, com vistas a serem considerados como um caso. Nem sempre esses estudos são conclusivos. Uma das principais críticas em relação ao estudo de caso é de que os resultados obtidos têm validade apenas para aquele caso e não podem ser generalizados. No estudo de caso, eu vou pegar uma situação específica e vou estudá-la. Essa situação específica que eu estudei, ela pode ser aplicada a outros casos. Não significa que vai dar certo sempre, porque conforme a gente leu no texto, eu não consigo generalizar. Mas havendo situações parecidas, o resultado é parecido. E aí, ó, vamos dar exemplo para vocês da prática jurídica, né? Situações de guarda compartilhada. Fiz aqui um divórcio e tinha a questão das criancinhas lá. 1 Berto, 2 Berto, 3 Berto, 4 Berto. Como que vai ficar a guarda dessas crianças? Aí a gente senta com as partes e fala, olha, acabou o casamento, acabou a união de vocês dois, mas precisa prevalecer, permanecer o respeito, porque estamos lidando aqui com outros serezinhos que precisa do pai e da mãe se respeitando para que continue. E aí a gente explica que a guarda compartilhada não tem nada a ver com pagar ou não pensão, mas compartilhar a educação, compartilhar a vida em si daquelas crianças. E aí se chega num acordo ali em que pai vai ficar tal dia, mãe vai ficar tal dia, vão estudar em tal escola. Maravilha, esse é o caso e nós vamos lá, ou a gente mesmo que fez, ou a gente busca um colega, um outro processo X, que existe esse caso. E a gente estuda esse caso e vê como se resolveu. Aí, será que a gente consegue aplicar no próximo? Opa, se forem as mesmas pessoas, os mesmos perfis, mesma pessoa não, mas forem perfis parecidos, provavelmente vai chegar na mesma conclusão. Mas aí a gente consegue adequar uma coisa ou outra, mas a gente já tem um estudo de um caso prévio. Então, vou fazer meu TCC sobre determinado assunto, vou lá buscar na jurisprudência casos parecidos, vou fazer o estudo desses casos para eu poder dizer aqui na prática como que acontece. Essa é uma pesquisa legal e interessante que a gente pode usar também. Uma pergunta importante antes da gente passar para o próximo, eu preciso segurar numa pesquisa assim como se fosse a tábua de salvação lá da Rose no Titanic, grudar e não soltar mais? Não, eu posso usar soltar mais? Não, posso usar vários tipos de pesquisa dentro do meu trabalho. Eu posso dizer que eu usei a pesquisa bibliográfica, documental, estudo de caso, enriquecer muito mais o nosso trabalho e vamos deixar o trabalho muito mais legal. Depois, pesquisa, tracinho, ação. Pesquisa, ação. Ó, tá vendo? Vai ter aqui alguma movimentação do pesquisador. Vamos ver qual é. São pesquisas que exigem o envolvimento do pesquisador e do grupo envolvido no problema investigado, com vistas à resolução de um problema coletivo. Esse tipo de pesquisa é objeto de muitas críticas, uma vez que afirma que não ser possível a objetividade requerida nos estudos científicos por causa do envolvimento do pesquisador como participante do processo. Aqui, o pesquisador se envolve, ele
verifica algum problema lá do questionamento dele, da situação do problema. Vamos pensar aqui na falta de água em determinada região e ele vai lá fazer uma pesquisação. E ele começa a propor soluções para aquilo. E aí, propostas essas soluções aplicadas, ele volta lá e verifica se o problema foi resolvido ou não. Essa é a pesquisa-ação. Por fim, pessoal, para a gente encerrar aqui a nossa aula da seção 2.2, eu tenho a pesquisa participante. São muito parecidas, são pesquisas muito parecidas com a pesquisação, tanto é que alguns autores utilizam os dois tipos com um único significado. Alguns autores vão entender que pesquisa-ação e pesquisa participante é a mesma coisa. Aqueles que estabelecem diferenças o fazem baseado principalmente na afirmação de que a pesquisa participante tem um cunho transformador, envolvendo a distinção entre ciência popular e ciência dominante. Aqui, a diferença que eu posso trazer para vocês, uma diferença entre a pesquisa participante e a pesquisação, é que na pesquisa participante, o pesquisador, ele se envolve ali na comunidade e ele torna-se parte da pesquisa. Na pesquisação, ele propõe uma solução. Nesses dois casos aqui, nós vamos ter um envolvimento efetivo do pesquisador. Então, falamos aqui de cada tipo de pesquisa. As mais importantes que a gente precisa para desenvolver um trabalho científico aqui para a nossa área, sem dúvida que é a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, a ex post facto, a pesquisa de campo, pesquisa de campo nem tanto, mas estudo de caso também é muito legal. Então, voltem lá na apostila, revisem esses tipos de conhecimento. E aí, pessoal, para finalizar aqui nossa aula, eu vou reforçar para vocês que vocês descubram nesse momento qual vai ser o objeto de estudo que vocês vão desenvolver. Procurem verificar o que te chama mais a atenção na área do direito, que você queira pesquisar sobre determinado tema. Deixe para mim aqui nos comentários ou venha falar comigo, fale, professor, eu gosto muito de direito penal, eu quero falar sobre determinado assunto, quero falar sobre audiência de custódia, quero falar sobre alguma coisa dentro do direito penal e eu vou desenvolver. Eu sou bem ousado, eu vou desenvolver aqui uma pesquisa exploratória. Além de falar o que está no livro, eu quero falar algo a mais. Ou eu vou fazer uma pesquisa descritiva. Vai ser muito legal, nós vamos fazer esse passo a passo. E eu aguardo vocês na aula da próxima semana, que nós vamos falar da seção 2.3. Até lá, estudem e contem sempre comigo. Tchau, pessoal!